Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Allcast. Para você que nos acompanha pelo YouTube com imagens ou pelo Spotify, tem uma notícia muito boa. Hoje a nossa convidada vai falar de um assunto que tem impacto, mesmo sem você saber, no seu dia a dia. Aqui no Allcast, a gente sempre recebe empresários, executivos, especialistas para falarem sobre assuntos que impactam o nosso dia a dia, hoje e amanhã. Então, com muita alegria, eu recebo a CEO e fundadora da InvestPré, doutora Vanessa Mendonça. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Allcast. Primeiramente, quero agradecê-lo pelo convite, pela oportunidade de poder participar do Allcast e trazer um pouquinho da experiência, que é ser CEO da InvestPré, e também como advogada. Aliás, como advogada, eu vou começar te pedindo autorização para não te chamar de doutora, vou te chamar apenas de Vanessa, mas eu sei que quem está nos acompanhando também deve ter essa dúvida. Por que nós chamamos os advogados e as advogadas de doutores e doutoras? Sim, é interessante a sua pergunta, que é um assunto bem histórico, e defendido. Temos aquela história do Dom Pedro, que é um decreto que foi criado em 1827. É interessante falar sobre isso, para as pessoas saberem. Desde a época de Dom Pedro. Isso, há mais de 200 anos. Uau. Foi criado esse decreto. E interessante que com o advento da Constituição de 88, não derrubaram esse decreto, ele continua existindo. Então, logo, subentende-se que médicos, advogados são doutores. Contudo, existe uma questão da tradição da profissão. É uma tradição e cria-se uma liturgia que devamos chamar todos os médicos e advogados como doutores. Eu compreendo e defendo que sim, somos doutores. Muito bom. Bom, então eu vou me furtar do doutor apenas aqui, da doutora, mas você que está em casa nos ouvindo, você que está no carro, no trânsito, siga chamando seu advogado, sua advogada de doutor ou de doutora, para mantermos a nossa tradição que já data de tanto tempo. Uma liturgia, é um respeito à tradição da profissão. Muito bom. Claro que existe a questão do doutor e doutorado, Sim. Mas nós entendemos que dessa forma também é justo. O doutorado fica para outras áreas. Isso. Muito bem. Bom, Vanessa, a gente sempre faz aqui uma longa pesquisa sobre todos os nossos participantes, os nossos entrevistados, e com você não seria diferente. E aí, quando eu comecei a me aprofundar na história da doutora Vanessa Mendonça, eu encontrei um tema que me trouxe uma dúvida que eu queria te perguntar aqui. Muitos dos seus clientes te chamam de doutora Vanessa das causas impossíveis. Uau. Justamente porque você consegue olhar para aquilo que outros advogados diriam não tem jeito e você vai lá e resolve. E aí de onde veio a minha dúvida? Com esse sucesso na carreira jurídica, na advocacia, em que momento a doutora Vanessa advogada virou a Vanessa CEO? Certo, vamos lá. É uma história um pouco longa, quando estamos falando de 15 anos de experiência. Enquanto advogada, eu sempre busquei me aperfeiçoar em todos os casos que eu costumo representar. Seja através de jurimetria, que é uma tecnologia jurídica, usada por grandes escritórios, assim como o estudo pessoal do caso, e sempre de forma muito humanizada e empática, sempre colocando-se ao lugar do cliente. Quando você trabalha de uma forma mais humanizada, você consegue compreender essa necessidade e seu afinco pelo êxito acaba se tornando maior. Isso é uma questão mesmo da Vanessa como profissional e pessoa. E diante dessas questões, mesmo sendo uma advogada bem comprometida e combativa, eu optei também em ser empreendedora. E foi aí que nasceu a InvestPré. A InvestPré, ela veio de uma experiência de 10 anos, com ativos judiciais e trabalhando em grandes escritórios, buscando cada dia mais experiência no contato, desses ativos e compreender como é esse funcionamento. E foi aí que nasceu a InvestPré, em 2019, e nós criamos essa empresa justamente para trazer um novo atendimento. Eu sempre falo para todos que a InvestPré é uma empresa especialista em atendimento, mas que por coincidência compra precatórios. E o atendimento, o cuidado com as pessoas, especialmente numa empresa que nasceu antes da pandemia, deve ser para você talvez um dos principais desafios? Exatamente. Ter sido criada pré-pandemia trouxe para a gente desafios extremos.
Porque foi um momento que o judiciário fechou as portas, foi um momento em que tivemos que nos reinventar enquanto profissionais, porque muito embora existe uma tecnologia muito grande, né, hoje nos tribunais, ninguém estava preparado. Eu acredito que todo o corporativo não estava preparado para essa questão. Então, nos reinventamos e, por sinal, a época da pandemia, para nós, enquanto negociadores de ativos, foi uma época que trouxe bastante resultado. As pessoas precisavam, naquele momento, de uma saúde financeira um pouco maior quando tudo precisou fechar as portas. Exatamente. A grande parte das pessoas que nós realizamos negociações naquele período eram pessoas idosas e que estavam muito apreensivas com o resultado da pandemia. Grupos de risco, prioritariamente. Exatamente. Então, foi um momento bem difícil, tanto enquanto trabalho, como também em lidar com essas pessoas, porque imagina que existiu o lockdown, todas as pessoas em casa e as pessoas com medo de golpes, né? Porque infelizmente nós temos essa situação no país. E você convencer uma pessoa idosa e ela saber que ela tem essa necessidade é bem delicado, mas ultrapassamos. Você comentou sobre o golpe, a gente vai falar bastante sobre segurança, que envolve Sim. todas as questões financeiras. E aí eu te perguntei do desafio da pandemia. Vamos na linha do desafio ainda, Vanessa. Ser mulher e ser empresária no Brasil, quase que uma jornada dupla, tripla, quádrupla, é desafiador para você? Extremamente. Não só para mim, enquanto mulher e empreendedora, mas acredito para todas as mulheres empreendedoras. A mulher hoje, no cenário corporativo, ela vem, sim, trazendo o protagonismo. Só que é um protagonismo ainda tímido, comparando-se aos seus pares, né, homens, né? Então, isso ainda é bem desafiador, né? Só para você ter uma ideia, Cristiano, 6 em cada 10 mulheres hoje são empreendedoras. 6 em cada 10? Isso de acordo com o Sebrae. Uau! É interessante, né? E só para você ter uma ideia, São Paulo é o estado que mais tem mulheres empreendedoras. Nós somos 1/5 do país, pois é. Enquanto empreendedoras. Só para você ter uma ideia, 1,4 milhões de pessoas, mulheres, né? Gênero mulher, é empreendedora em São Paulo. Só em São Paulo. Tá? E vamos além. Eu poderia também trazer a pesquisa da revista Exame, né, que mostra que as mulheres brasileiras são as mulheres que menos fazem networking. Você sabe que, eu vou aproveitar teu gancho, nós já estivemos juntos em diversos eventos, né, de mercado. A doutora Vanessa, como eu comentei, é muito conhecida, tem toda essa história das causas impossíveis. E, de fato, a gente ainda observa nos eventos de mercado uma audiência majoritariamente masculina. Você comentou desses 10, 15 anos de carreira. Ao longo desses 10, 15 anos, e com base nos dados que a doutora traz, que a Vanessa traz, você tem percebido uma evolução disso ou você ainda observa que tem muito espaço para mudança na presença feminina nos grandes eventos? Tenho visto uma mudança tímida, mas eu sei também que muitas mulheres hoje ocupam cargos de liderança, ocupam cargos de CEO, cargos assim de presidência, diretivos, que isso traduz o quê? A possibilidade. Sim. Né? Existe também, claro, questões enquanto empreendedora, esse protagonismo acaba sendo um diferencial, né? E é interessante que esses dias eu estava lendo uma entrevista da Luísa Trajano, que ela diz, né, que a mulher ela tem que se colocar a ver as oportunidades que vêm até ela. Ela não pode ser tímida nessas oportunidades. Ela tem que abraçar. Né? Ela tem que entender que o fato dela ser mulher, a visão de negócio pode ser diferente. Né? E também a velha e boa resiliência, né? Temos que ser resilientes enquanto estamos em qualquer lugar, né? Não importa se é cargo de CEO, ou ser um diretor, ser um presidente ou algo nesse tipo, né? Muito bom, muito bom. E o exemplo da Luísa Helena Trajano, do Magalu, que todos vocês conhecem o Magalu, e é uma referência não apenas em sucesso enquanto empresa, mas em gestão, né? Eu acho que isso é um grande exemplo. Vale a pena. Quem ainda não conhece profundamente a história da Luísa Trajano, acho que vale a pena pesquisar e se aprofundar, porque é uma mulher inspiradora, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, né? É um exemplo. Um grande exemplo. Um exemplo a ser seguido. E Vanessa, você comentou sobre os precatórios, né? Um dos ativos que são trabalhados, negociados, um dos ativos financeiros que são trabalhados na Investpré, são os precatórios. E aí, para quem nunca ouviu falar desta palavra, o que significa precatório?
Vamos lá, precatórios, né? É interessante que as pessoas confundem. É precatória, é precatório, Pois é, predatório. predatório. Infelizmente, não existe uma disseminação tão grande acerca dos precatórios, né? Precatório nada mais é do que uma ordem judicial, né, emitida pelo Poder Judicial, decorrente de uma demanda que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica propõe contra um ente público. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais simples o entendimento. Você bateu o seu carro num poste, mas só que você bateu porque tinha um buraco na pista. Certo, foi desviado o buraco e bati no Isso, poste. você teve um dano material. Tá. Né? E esse dano material foi em decorrência de uma ausência de um ato da prefeitura do município. Certo. Então você vai demandar contra quem? Contra a prefeitura, né? Você vai pedir uma reparação de danos em decorrência do seu acidente. Então, quando existe esse fato e esse processo ele transita em julgado, o que é um trânsito em julgado? É a finalização do processo. É quando ele não tem mais nenhum tipo de decisão que possa alterar a sua decisão final. Ok. Feito isso, transitou em julgado, a prefeitura ela não paga os seus credores de acordo com as empresas particulares, mas sim através de um precatório. Precatório é uma ordem de pagamento emitida pelo ente público, estados, município e União, né, e suas autarquias, né? Autarquia seria INSS também. E esse pagamento ele é feito através de uma ordem cronológica. Essa pessoa é inserida nessa ordem cronológica e aguarda esse pagamento. O precatório ele pode ser tanto alimentar, que é decorrente de verbas alimentares. O que seria verbas alimentares, apenas para exemplificar? Seria um funcionário público, estadual, municipal ou federal, que teve alguma retenção do seu salário, de algum rendimento, algum benefício que ele teria que ter por direito e não teve esse benefício. Então, ele entra contra o ente empregador, né? No caso, seria o ente a prefeitura, estado ou municípios. Então, nisso, ele recebe esse precatório e se torna uma verba alimentar. E existe o não alimentar, que é em decorrência, a maioria das vezes, são pessoas jurídicas que propõem ações em decorrência de impostos pagos, né, seja a maior, seja de forma indevida, e eles têm essa devolução desses impostos. E também de desapropriações, que são não alimentares comuns, que é decorrência das desapropriações que são realizadas, né, pelo ente público para fazer estradas, viadutos, hospitais, enfim. Muito obrigado pela explicação, pela sua generosidade de traduzir tantos termos que a gente às vezes escuta, trânsito em julgado, autarquia, que a gente escuta, mas muitas das vezes as pessoas leigas, né, que não são desse universo jurídico, não entendem. Então, acho que é muito legal você também traduzir pra gente. E, resumidamente, então, se eu venci esse processo contra, né, um órgão público, seja municipal, estadual ou da União, eu tenho um valor a receber. E pode ser pessoa física e também empresa? Uma empresa pode ter um precatório ou só pessoa física? Exatamente. Uma pessoa jurídica ela pode sim ter um precatório, inclusive tem pessoas jurídicas que têm até mais de um precatório. Porque tudo que você demanda é contra a prefeitura, ou contra o estado, ou contra a União. Exemplo prático, você entrou com uma ação porque você entrou numa licitação, você prestou o serviço para o estado de São Paulo, um exemplo, e você não recebeu. Então, você tem que entrar pela via de cobrança. Então, você entrar pela via judicial, realizando uma ação de cobrança para poder receber esse valor. Sendo esse empresa, valor, sendo pessoa jurídica também. Exatamente. Você vai receber através de precatório. O que diferencia é o quê? É que os entes públicos, eles pagam sempre através de precatório, seja qualquer tipo de demanda. Entendi. E aí, quando você explicou para nós que isso entra numa ordem cronológica, ou seja, grosseiramente falando, é uma fila de pagamentos. Consequentemente, isso pode demorar a ser pago, certo? Muito. Muito meses, dias, anos. Anos. É uma situação bem caótica. Essa eu acho que é a melhor definição que tem, sem qualquer tipo de massagem, falar português claro. Assim. É muito triste a situação hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo. Né? Hoje, para você ter uma ideia, Cristiano, os precatórios de São Paulo estão sendo pagos o ano de 2009. 9, não 19. 9. 2009. Eu não sei nem fazer essa conta, eu quero dizer 15 anos. 15 anos. Pessoas que deveriam ter recebido o seu ativo no ano de 2009, elas estão recebendo agora no ano de 2024. Muito atraso. Muito atraso e levando-se em consideração que são pessoas, a maioria delas idosas, né?
e que são pessoas que algumas delas nem recebem, os herdeiros que acabam A recebendo. pessoa não vive o suficiente para receber. Hoje a gente está falando de um atraso de 15 anos. E, assim, interessante a gente falar dos números, porque muitas vezes, quando a gente trata com o credor com relação a essa questão, ele acaba não acreditando no que a gente fala, né? Porque é tão absurdo que é até difícil de acreditar. Pois é. Eu ainda tô com 2009 na cabeça. Então, 2009 não saiu aqui da minha cabeça. E mesmo vindo, a gente tem uma ordem de 2009 para cá, nós estamos falando de 15 anos de atraso, a gente tem que entender também as questões políticas, porque isso não está só envolvendo a questão do atraso, porque o Estado, o município, a União não tem dinheiro para pagar. Não é esse o cenário, né? Tem uma questão política, porque existem políticas econômicas que são aplicadas no país que atrasam ainda mais esses ativos, que reduzem todo o orçamento que é destinado para esse ativo, né? Eles criam emendas, criam legislações específicas para postergar ainda mais esses pagamentos. Uma delas foram a do 113 e a 114, que foram em 2021, que todo mundo chamou da PEC dos calotes. Então, existe sim uma postergação do poder público, um interesse bem tímido em tentar resolver as situações conforme vão trocando os governos, né? E nós, como advogados, vamos acompanhando e tentando, de alguma forma, trazer um equilíbrio para a sociedade, porque o nosso trabalho, de fato, é trazer esse equilíbrio. Exato. Né? Eu acho importante eu trazer um dado para conhecimento de todos sobre a dívida do Estado de São Paulo. Hoje, só para você ter uma ideia, em 2022, mês 12 de 2022, o Estado de São Paulo estava com uma dívida de 26 bilhões. Milhões ou bilhões em precatórios estaduais e municipais. Só o Estado de São Paulo eu estou falando. E eu estou contemplando precatórios estaduais, não estou falando de federal. Tá? Foi pago em 2023, dezembro de 2023 agora, foram pagos 4,200 bilhões. Bem distante do total devido Sim. em dezembro de 22. Só que nós temos também que levar em consideração, Cristiana, a questão que precatório, ele sai todo ano. Essa fila, ela só aumenta, ela não diminui. Ela não zera, né? Ela zerar. Nunca vai chegar no momento em que zerou, porque a cada ano vai Exatamente. aumentando a fila. E de acordo com o CNJ, em janeiro de 2024, nós já estávamos nos 23 bilhões de novo. Uau. Ou seja, a cada ano tem renovado o estoque de dívida do Estado. Não, eu estou falando de janeiro, né? Nós já estamos em abril. Então, só aumenta. E também devemos levar em consideração a questão de quando existe a inserção. Porque o que acontece? O precatório, ele é um orçamento anual. Tá? Então, ele é inserido na ordem orçamentária no máximo até o dia 1º de abril. Parece mentira, mas não é. Não poderia, não poderia haver um dia melhor para essa inclusão, não é? Então, assim, esse ativo, esse processo, ele tem que ser inserido até o dia 1º de abril de todo o ano, para ele ser jogado para o ano subsequente de pagamento. Então, por exemplo, o meu precatório ele foi inserido na ordem orçamentária dia 30 de março. Então, o meu orçamento ele é do ano seguinte. Então, nós estamos em 2024, ele entra no orçamento de 2025. Por mais que ainda seja março de 24, se for inserido, eu só recebo em 25. Isso, existe esse tempo de 18 meses, né, de 12 meses na realidade, para você receber o ativo. Isso é o que a legislação contempla. Existe uma súmula chamada súmula 17. Essa súmula, nós nominamos, ela é chamada de período de graça. O que é o período de graça? Esse período de 18 meses que deve existir para pagamento do ativo, e não existe a incidência de correção de juros, juros moratórios. Existe só a correção monetária. Tá? Então, esses juros moratórios só vão existir nesse processo, nesse ativo, quando ultrapassar 18 meses, porque até então é o tempo que o ente tem para fazer o pagamento para esse credor. Entendeu? Então, a pessoa, além de aguardar esses 15 anos, ela fica ainda 1 ano sem a correção. Você sabe que com tudo isso que você está me contando, você, sem querer, respondeu uma boa parte da minha próxima pergunta, que é: o que leva alguém, né, o dono desse recebível, o que leva alguém a vender um precatório, né, a negociar um precatório? Então, o tempo, né, esse tempo de pagamento é um deles. Mas um pouquinho antes de você falar sobre isso, eu também acho que isso é uma dúvida de quem conhece um pouco sobre precatórios. Essa negociação, ela é autorizada, ela é regulamentada, ela é constitucional? Eu negociar um precatório? Sim. Qualquer título, Cristiano, que você tiver e você pretende negociar e você tem um comprador, você pode negociar. Porque, a não ser que seja algum título que seja
indisponível, Certo. né? Porque você não vai negociar um carro que não seja seu, por exemplo. Espera-se que não, né? Então, né? Mas é bom sempre lembrar, né? O óbvio tem que ser dito às vezes. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Vamos lá. Pelo artigo 100 da Constituição Federal, existe uma previsão, tá, para negociar esses ativos, assim como pelo Código Civil. Então, legalmente é possível. Só que ele é feito através de um instrumento ou público ou particular. Né? Nós temos as duas formas de cessão. É uma cessão de direito. Você não pode vender o título, é uma cessão. Por quê? Porque é um título que não tem previsão de pagamento. Então, logo, existe uma cessão. É um direito futuro que a pessoa tem. Ela compra naquele momento, ela se habilita no processo, né, o comprador, e ela passa a ser proprietário daquele ativo, né? Ela passa a ser cessionário, que é a nomenclatura correta. Né? Então, o dono do processo, o credor, ele se torna o cedente e o comprador, ele se torna o cessionário. Só que tudo isso é uma cronologia legal que tem que ser feita. Então, quando o credor ele decide vender esse ativo, por inúmeros motivos que alguns já foram claros, né? E também pela questão dele não querer mais aguardar, ele tem planos com aquele dinheiro que ele diria nunca sai, então ele entende que antecipar o ativo seja uma possibilidade importante. Então, quando ele faz essa formalização, que ele tem interesse em negociar, existe uma documentação que deve ser analisada, né? Então, a gente faz uma análise, um compliance mesmo desse credor. Em conjunto a isso, existe um instrumento particular de compra, né, desse ativo, uma procuração pública e alguns outros documentos que contemplam toda essa negociação. Então, é tudo feito de maneira muito transparente. Né? Existe uma burocracia? Sim, existe. Porém, a gente tenta ser o mais rápido possível. Para quê? Para esse credor não ficar mais tempo esperando, né, essa devolutiva. Então, quando é conduzido por uma empresa séria, esse processo de negociação, compra e venda, ele se torna seguro tanto para o comprador quanto para o vendedor, né, quem está negociando o seu precatório. Isso. O que acontece é o seguinte, quando o credor ele decide fazer essa cessão, hoje nós temos, Cristiano, inúmeras empresas no mercado. Tá? Eu vou falar da Investpré, que é a nossa forma de trabalho, e existem os nossos concorrentes e também existe a parte que não está tão legal, né? Que infelizmente acaba trazendo um ponto negativo para o mercado. Mas a nossa empresa atua de qual forma? Nós entramos em contato com esse credor, nós informamos ele sobre o processo e, diga-se de passagem, muitos deles não sabem da existência do processo. Tem gente que tem um precatório, ou seja, vencer um processo tem um valor a receber do governo de alguma forma e não sabe? Sim, tamanha é a demora que a pessoa às vezes ela esquece. Uau! Ou ela esquece ou realmente ela não sabe, porque existem alguns processos que eles são demandados por meio de associações, sindicatos, categoria de classe, que representam essas pessoas. Então, logo, eles propõem essas ações coletivas e nem sempre o associado está ciente do que está acontecendo, porque às vezes ele é muito participativo com essas associações. Né? Então, pode acontecer. Assim como tem credores que já faleceram e nós tratamos diretamente com os herdeiros deles. Então, como é que nós trabalhamos nessa forma? Nós sempre explicamos todos os pontos do processo. Início, meio e fim, como gerou aquele ativo, qual foi o objeto dessa ação que gerou esse ativo. E nós propomos para ele, fazemos uma proposta de compra e dentro dessa proposta ele avalia se é interessante para ele ou não. Claro que existe um deságio. Esse deságio ele vai ser... É um deságio de acordo com a ordem de pagamento desse ativo. Então, se a gente está falando de um ativo de 2025, é claro que ele não vai ser o mesmo deságio de um ativo de 2010, 2011. Certo. Né? Existe essa cotação, essa flutuação. E o credor concordando, a gente encaminha toda a documentação para ele analisar. Se ele tiver algum advogado, a gente até indica ele conversar com esse advogado para ele se sentir mais seguro. Conhecer a estrutura de forma pessoal, né? Tá lá fisicamente para ele ver os nossos funcionários, verificar que existe realmente uma empresa. Porque você imagina, a gente trata por telefone. Então, às vezes, essa pessoa ela não sente segurança, né? De acordo com a conversa. Ela tem medo. Porque existem golpes, né? De WhatsApp, golpes por telefone. A gente sabe que existe isso. Exato, existe muito. Então, quanto mais segurança a gente tratar com esses credores, é mais tranquila a negociação. Então, dessa forma que nós fazemos. Quando a gente ouve todo esse arcabouço, todo esse sistema, né, da Investpré, enfim, esse sistema de segurança jurídica envolvida no processo, eu imagino que para as empresas que busquem formas seguras de investimento a médio e longo prazo, os precatórios também sejam uma oportunidade, uma opção?
Sim, tem aumentado muito a quantidade de pessoas, tanto física como pessoas jurídicas, que têm interesse em negociar em precatório. Investir em precatório. Se torna, de fato, um investimento. Sim, é um investimento. Ele traz, sim, uma certa rentabilidade, compensa ao investidor. Claro, entre ele deixar o dinheiro dele parado em algum lugar, né, ele investir em ativos judiciais, é óbvio que compensa para ele. Só que, de antemão, eu acho importante também trazer para esse investidor a segurança do ativo. Porque você pode, sim, claro, negociar, mas ele tem que compreender que existe todo um polo jurídico que tem que acompanhá-lo nisso. Tem que ter a análise do ativo, tem que ver o risco da compra desse ativo que pode trazer ao investidor, e toda essa análise nós fazemos também. Então, é importante o investidor, sim, ele tem interesse em comprar precatórios? Perfeito. Só que ele precisa confiar também com o que ele está tratando. Exato. Porque existem ativos bons que estão aptos, né, elegíveis para aquisição, como também tem ativos que não estão bons para compra. Com tudo que você está me dizendo, eu não consigo visualizar o tamanho do sistema de avaliação que vocês têm para fazer, envolvendo tantas variáveis, envolvendo tantos atores, né? Você tem os governos, os municípios, a União, os potenciais compradores, os negociadores, os familiares, os advogados. Gerir tudo isso, como nós falamos no começo, muito de desafios, né? Gerir tudo isso deve ser muito desafiador. É desafiador, porque se fosse para tratar somente com a questão mesmo tecnológica, seria muito mais tranquilo, né? Porque tudo automatizado seria tudo automatizado, fácil. Mas não é esse o cenário, né? É um trabalho completamente humanizado, né? Do início ao fim. Então, desde o trato com o credor até a finalização do negócio e a transmissão desse ativo para o investidor. Claro que existe uma cadeia de processos internos que devem ser obedecidos, e existe também a cultura da empresa, que também deve ser respeitada, né? E tudo para quê? Para que o trabalho saia minimamente sem qualquer problema, né? Sem qualquer tipo de risco para o comprador e para nós, enquanto estamos tratando de todo o processo. Porque a gente sabe que existem responsabilidades. Então, essas responsabilidades a gente cuida de uma forma para minimizar o risco do investidor. Vanessa, todo esse tempo, né, todos esses anos tratando, no fim do dia, tratando de vidas, de pessoas, de expectativas, de futuro, você deve ter vivenciado histórias de pessoas que ou conseguiram receber o que tinha para receber, ou que conseguiram negociar o que tinham para negociar, e isso foi transformador de alguma forma para aquela pessoa, para aquela história, para aquela família. No meio de tudo isso, alguma história te marcou? Sim. Existem muitas histórias que marcam, existem credores que te marcam muito, né? Porque assim, eu enquanto advogada, às vezes eu faço atendimento direto ao credor, converso com ele para ele se sentir mais seguro. A gente acaba escutando a história dele, porque o nosso atendimento, a prioridade do nosso atendimento é a forma humanizada. A empatia com a situação da pessoa. Eu só consigo avaliar o crédito dele se eu consigo compreender a história dele. Então, eu vou conseguir atender ele de alguma forma, né? Inicialmente, o nosso primeiro passo de política da empresa é esse. Então, assim, nós tivemos algumas histórias, sim, né? Eu estou falando desde 2009 que eu atuo com precatórios, né? E desde 2019 mais firme, né? E sozinha. Eu tive algumas histórias, assim, que me emocionaram, e histórias que me entristeceram também, e que também me deixaram muito alegre, né? Muito contente de saber que aquela pessoa está realizando um sonho. Porque a maioria das pessoas, elas vendem um precatório, não é porque nem sempre porque elas querem, né? A maioria das vezes não é porque elas querem. E não é fácil você convencer uma pessoa a vender algo que ela não quer, né? E que, infelizmente, ela tem que abrir mão porque é uma necessidade. Então, tem pessoas que vendem para comprar casa, tem pessoas que vendem para pagar o estudo de um neto, pagar o estudo de um filho. Tem aqueles que, infelizmente, vendem para poder pagar tratamentos médicos. E é interessante que em 2019 eu comecei a negociação de um ativo. E essa credora, na época que eu comecei a negociar com ela, ela tinha 78 anos. E é uma senhora inteligentíssima, muito inteligente e bem abastada. Ela não precisava vender o precatório dela. Então, mas ela me falou uma coisa interessante. Ela falou assim: Vanessa, eu vou vender porque eu estou com 79 anos. Então, se eu não for fazer agora o que eu quero fazer, eu não vou conseguir receber e fazer. Eu não vou conseguir conquistar algo, não vou conseguir realizar um sonho. E entrou a pandemia, bem na época que nós estávamos negociando. Nós conseguimos finalizar a compra do ativo dela no meio de 2021.
2 anos depois. Foram praticamente 2 anos depois. E eu acabei me tornando uma amiga dela. Né? Legal. Ela vendeu o ativo dela, até hoje nós temos contatos, nós trocamos mensagens. Ela, graças a Deus, ela tá viva, tá bem, tá bom. ótima, né? Conseguiu realizar as vontades dela com o valor que ela recebeu. E hoje nós temos um contato mais pessoal, né? Como colegas. E nós tivemos também uma história que chocou bastante o escritório, que nós fizemos uma sessão fora de São Paulo, isso faz bastante tempo. E o credor saiu do cartório contente que tinha vendido, conversou com a gente, tudo, não foi eu que fiz a diligência. E no retorno ele sofreu um acidente e faleceu. Caramba! Essa também me marcou muito, porque ele estava muito contente e na volta, infelizmente, ele teve essa situação. Aí a esposa dele ligou pra gente pra avisar. São histórias, de fato, que marcam você, Sim. A empresa, os familiares, todos os envolvidos. E eu acho que no fim do dia é sobre isso, né? É sobre o quanto que pode ser transformador ajudar alguém, porque no país em que a gente vive, especialmente quando a gente fala de questões financeiras, existem muitas pessoas que precisam de qualquer recebimento para agora, não dá para esperar 1, 2, 5 ou desde 2009 para receber. Vanessa, doutora Vanessa, muito, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua, como eu disse no começo, pela sua generosidade em dividir com a gente esse universo. O tempo voa, o tempo passa muito rápido quando a gente tem conversas agradáveis. Então, antes de nós encerrarmos, eu queria te fazer uma última pergunta. Hoje, se eu tenho um ativo, se eu tenho um precatório, né, se eu tenho um recebimento futuro, ou se eu quero entrar neste universo de investimentos em precatórios, qual é a sua dica de segurança? O que eu devo estar atento quando eu for buscar uma empresa parceira para me apoiar nessa negociação? Sim. Quando você decidir vender enquanto credor, tá? Vamos lá, primeiro é o credor, né? Que eu acho que ele é a parte mais importante de todo o processo. O credor sempre tem que avaliar as empresas que ele está negociando. Verificar os pontos. Quais são os pontos? Sites de pesquisa, Google, Reclame Aqui. Ele tem que saber a procedência da empresa. Se for necessário, peça o CNPJ. Se for necessário, peça referências para outros credores que já negociaram com essa empresa. Busque informações com o seu advogado de confiança. Trata com seu advogado, não está errado. Você pode falar com seu advogado. E também verifica a forma de pagamento. É sempre importante isso, porque muitas empresas atuam com pagamento postergado. Tem que tomar cuidado com isso. Empresas, não digo todas, né, mas as empresas mais sérias do mercado, elas trabalham com pagamento à vista. Então isso é importante deixar sempre frisado. Para o investidor, buscar uma empresa consolidada no mercado, que tenha conhecimento técnico para te atender, que tenha postura profissional, que realmente traga as informações necessárias e tenha um jurídico bem alinhado para que você não caia numa situação que a gente tenha que tratar judicialmente a compra desse ativo. Eu acredito que sejam esses principais pontos de atenção. Muito importantes, inclusive todos eles. Mais uma vez, doutora Vanessa Mendonça, muito obrigado pela sua presença. Onde a gente encontra, então, a InvestPré? A gente tem Instagram, site, onde a gente encontra a InvestPré? Certo. A InvestPré hoje, ela tá na Moca, Alto da Moca. Temos um escritório físico. Também pode entrar em contato através do nosso site, que é investpre.com.br. Lá tem um linkzinho para você acessar e conversar com os nossos operadores via WhatsApp. Ou se quiser mandar um e-mail também, é contato@investpre.com.br. E nossas redes sociais é @investpre, Instagram e Facebook. Muito bom, muito obrigado, Vanessa. Vou deixar para vocês aqui, então, o site, o Instagram, todas as informações, o e-mail que a doutora Vanessa falou para nós da InvestPré, para quem nos acompanha pelo YouTube, e quem está conosco pelo Spotify também vão ter as informações na descrição do nosso áudio, do nosso podcast. Muito obrigado, doutora Vanessa, mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse tema tão importante, que faz parte do nosso dia a dia e que pode contribuir muito para a melhoria do nosso futuro. O Allcast é um oferecimento da Angeolira, uma empresa de tecnologia especializada em gerenciamento de riscos, logística, com soluções inteligentes para o mercado. Aqui no QR Code que eu deixo para vocês, você encontra tudo sobre a Angeolira, seus produtos e serviços. Para você que está com a gente no Spotify, também é fácil, angeolira.com, 2 L's, angeolira.com. Muito obrigado, tem muito podcast ainda pela frente, a gente se encontra na próxima edição do Allcast.